Olá, tudo bem? Vamos começar hoje mais um vídeo do canal Informação Fiscal de Introdução à Área Fiscal Tributária. Não se esqueçam de dar o like, se gostarem, de fazer comentário, fazer observações, questionamento, pergunta para a gente esclarecer dúvida, é grátis, não se preocupem. Até o fim dessa sequência toda será grátis, vamos concluir ela até o fim, como prometemos. E repassem, né? Compartilhem com os amigos e pessoas que vocês vejam que precisam desta informação. Compartilhar é muito importante. Para o pessoal que está assistindo no LinkedIn, pedimos, né, que ao invés de acessar o próprio play do vídeo, clique no link em cima, que está em cima, porque vai direto para o YouTube e conta para a gente saber que as pessoas estão assistindo. E a gente está vendo que muita gente está assistindo no LinkedIn, mas só que lá não está registrando no YouTube. Vamos lá. Hoje, como falaremos sobre encargos e INSS, que é uma das contribuições sociais dentro do grupo de tributos. Bom, a alíquota para a empresa é de 20%, desoneração, a lei 2546, que criou a desoneração, compensação total dos 20% da empresa, a empresa, né, compensa os 20%. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando ela pode optar pela desoneração, que é um termo que foi dado, né, porque desonera a folha de pagamento em 20%, quando isso aí, na verdade, ela aumenta o tributo, esse tributo vai para o faturamento. Ele deixa de ser encargo social lá na folha de pagamento e passa a ser um tributo no faturamento, os 20%, né, em relação ao faturamento. Aí, quem não assistiu o vídeo anterior, a gente vai colocar no final o link demonstrando como é que funciona a questão da desoneração, a parte de legislação, inclusive uma simulação de uma conta para saber quando é vantagem e quando não é. Bom, aqui a gente colocou a tabela para empregado, empregador doméstico e trabalhador avulso para 2019. Isso é a tabela progressiva, semelhante à tabela do imposto de renda, que é aplicada na hora de pagar tanto o salário como o doméstico, inclusive trabalhador avulso. Aquela velha questão que para o Estado não existe discriminação, para eles são todos iguais. Bom, aí o salário de contribuição, tem a tabela aqui onde a alíquota é 8% e vai até 11%, que é o teto do INSS. Esse valor é o máximo de teto para contribuição, naturalmente também será o máximo de valor a ser pago na aposentadoria para os trabalhadores civis. Militares e outras situações têm tratamento diferente, então algumas situações têm tratamento diferente, tanto em tempo como em valores, mesmo porque muitos têm complementar. Então esse valor para o trabalhador civil comum é o valor máximo que vai ser recebido e também é o valor máximo que ele vai contribuir. Mesmo que ele tenha recebido um salário de R$10.000, ele só vai contribuir o desconto no contra-cheque dele de 11% sobre este valor aqui, porque também ele só vai receber no máximo esse valor. Aí aqui tem a tabela do contribuinte individual e facultativo. É aquele pessoal que é autônomo, que quer pagar, é aquela pessoa que é facultativo, ou seja, de repente você quer contribuir para a Previdência e contar tempo de contribuição enquanto não tem atividade, vamos dizer, remunerada, ou tem, e tipo, são bicos, são coisas assim esporádicas, mas que tem a disponibilidade financeira para garantir um tempo de contribuição para contar lá na frente. Bom, o salário de contribuição mínimo é o salário mínimo, né, como a gente vê, e a gente tem aqui o valor de R$49 para o pessoal essa parte aqui, justamente o pessoal do MEI. Então o MEI ele contribui com 5%. Tem outra situação que ele contribui por 11%. Nesse caso aqui dos 5% e dos 11%, ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição e certidão de tempo de contribuição, lógico, uma coisa depende da outra. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, e ao contrário do que parece que foi divulgado, não é divulgado, mas as pessoas levam a crer que, como eu sou do MEI, por exemplo, se eu fosse do MEI e pagasse
o MEI, aquele valor R$ 52, tudo mais, e uma parte é do INSS, e aí eu teria direito à aposentadoria. Não, isso não é verdade. Quem estiver pensando isso não é verdade, porque você só está contribuindo 5%. E o valor para ter direito à contribuição é 20%. Então, o que pode acontecer, por acaso, quando você descobrir isso e quiser resolver o passado, teria que ir no posto do INSS calcular a diferença de 5 para 20 de todas as contribuições. Naturalmente que eles iriam calcular multa e juros para chegar à Previdência. Ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Tem vários tipos, essa é a principal, é a mais comum. Bom, e a partir desses valores aqui, a mesma regra de lá, 20%, uma vez que você está contribuindo para você mesmo, você, entre aspas, é a própria empresa. Então você contribui com os 20%, que é os 20% de empresa. E naturalmente não contribui com os outros por cento. E aqui a gente vê que tem o valor, né, de 199 até 1.167, que é o teto sobre os 5.139. Preste atenção que no caso de você ser individual, mas aí você, por exemplo, prestar um serviço a uma empresa, ela vai ser obrigada a reter 11% e pagar os 20% dela. Então você tem que levar em conta isso também, porque pode ser que de repente, quando ela reteve os 11% seu e pagou os 20% dela, seja até desnecessário você recolher. Mas aí você tem que procurar o INSS para entender como é que funciona essa parte, que é um pouco mais complicado. Então, essa parte é a parte do autônomo, né, que vai ser retido 11% lá numa empresa onde você presta serviço. Bom, aqui ainda tem a parte da empresa chamada terceiros, que pouca gente sabe que existe. Então, além dos 20% da empresa, ela também vai contribuir com esses valores aqui, dependendo do ramo. Por exemplo, se ela for uma indústria, se ela aqui também é indústria, se ela for do comércio, se ela for da agricultura e por aí vai, se ela for do transporte. E aqui tem alguns valores que são para todo mundo. Por exemplo, Sebrae, salário de educação. E aqui, além disso, ainda tem o FAT, que é o Fator Acidental de Prevenção, portaria 409, para efeito de 2019. Tem uma tabela lá no final que calculou por ramo de atividade o risco de acidente, baseado no quê? Nas comunicações de acidentes que aconteceram durante o exercício. Ele calcula o fator de risco para o ano seguinte. De repente, vamos dizer que ocorresse um acidente zero, um determinado ramo. Então, aquilo ia considerar como que fosse uma contribuição próxima de zero, porque também tem a contribuição para a prevenção futura. Mas aí ela sempre leva em conta o cálculo do que aconteceu historicamente no ano anterior para divulgar para o ano seguinte. Então todo ano tem a divulgação dos percentuais de risco que ocorrer baseado nos acidentes que foram comunicados no exercício anterior. E aqui a gente vê que ele vai ter uma alíquota de 1, 2 ou 3%, né, do seguro de acidente do trabalho, que é o SAT, sobre a folha de salário dos empregados. Então, além dos 20% da empresa, além dos 11% que retém o empregado, tem esses percentuais aqui de acordo com a empresa. O seu contador, o pessoal que trabalha com sua folha de pagamento, ou você sendo contador, precisa prestar atenção a isso para fazer os cálculos. Normalmente os sistemas, quando se coloca os dados, ele já vai saber. Bom, vencimento. A empresa, no caso de empresa, será 20 do mês seguinte, a competência, né, do mês anterior. Pessoa física, dia 15 do mês seguinte, no caso que a gente viu, tanto o facultativo como o outro caso, eles vencem no dia 15, não vencem no dia 20, como é o normal para as empresas. E o empregador doméstico, né, mais antecipado ainda, ele vence no dia 7 do mês seguinte. Aqui a gente vai concluir a parte do INSS, então vamos falar agora sobre o FGTS. A parte do INSS vai ter a parte também de retenções, falou da parte de exoneração, falou agora como encargo social, e vamos lá na frente falar quando tratarmos de retenções para discriminar melhor as situações. Bom, o FGTS, a gente tem a lei 5.107 de 66, ele foi criado pós, né, vamos dizer assim, a situação que ocorreu em 64,
e alterado pela Lei 8.036 em 1990. Ao contrário do que muita gente pensa, né, existem várias possibilidades de utilização do fundo. Então, além do que as pessoas conhecem, né, tem muitas outras. A conta vinculada poderá ser movimentada nas seguintes situações: despedida sem justa causa, que é o mais comum, inclusive é indireta, de culpa recíproca e de força maior. A extinção total da empresa, fechamento de quaisquer dos seus estabelecimentos filiais, ela dá aqui o restante dos detalhes das possibilidades, coisa que pouca gente sabe. A aposentadoria concedida pela Previdência Social, pouca gente sabe que, na verdade, uma vez concedida a Previdência Social, ela dá uma cartinha de comunicação de aposentadoria, e a qualquer momento para frente a pessoa pode ir numa Caixa Econômica e dizer: quanto é que é meu saldo aí? 5 mil, então retiro, eu quero 5 mil agora. Se ela continuar trabalhando, naturalmente que a empresa vai continuar depositando, ou a empresa ou não, tanto faz, a empresa tem a obrigação de, independente da situação de aposentado, então ela vai continuar depositando. Então, a qualquer momento, sai da empresa ou achou por bem, leva a cartinha da Previdência Social na Caixa Econômica, que ela é obrigada a liberar o valor que tiver lá. Às vezes, alguns funcionários não têm conhecimento disso aqui, às vezes na Caixa, e com isso gera algumas dificuldades, mas tem a lei aqui para mostrar que ele tenha direito a coisa. E não há exceção, não há limite. A qualquer momento é só levar uma cópia da carta. Caso não consiga a carta, ela pode ser retirada no próprio site do INSS, fazendo a senha tudo mais lá, e tirar uma nova cartinha de comunicação de aposentadoria. Falecimento do trabalhador, pagamento de parte das prestações, isso aqui é muito antigo, né, do Sistema Financeiro da Habitação, desde que 3 anos de trabalho, utilizado no mínimo prazo de 12 meses e 80% da prestação. Isso são os limites para a utilização do FGTS da prestação. Isso aqui, naturalmente, né, visa o objetivo é não utilizar o dinheiro lá no máximo do que ele tenha, para que sobre algo no caso de uma situação de rescisão. Isso aqui é a visão social da lei. Além disso, a gente tem liquidação, amortização de extraordinário saldo devedor, pagamento total parcial do preço de aquisição da moradia própria, em condições e tudo mais. A moradia própria, e tem as condições que ele estabelece lá. Além disso, a gente tem quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos a partir de 1º de janeiro de 1990. Isso aí foi quando houve a modificação na legislação. E aí, se ele passar 3 anos ininterruptos a partir dessa época, fora do regime do FGTS, ele terá direito a resgatar. Vamos dizer assim, a visão social novamente, de que ele passou 3 anos supostamente desempregado, ele terá direito a resgatar. É um período assim bem extenso, né? Mas quando o trabalhador, qualquer de seus dependentes, for portador de vírus HIV, tem outras situações de outra doença. A gente aqui, vejam que a gente pulou, né? Tem vários itens, outros itens. Quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, também. E quando o trabalhador com deficiência por prescrição necessite de adquirir órteses ou próteses para a promoção da acessibilidade e inclusão social. Bom, são itens, muitos desses itens, às vezes, nós, na vida comum da gente, a gente termina por desconhecer, e muitas vezes, como às vezes é raro, como as pessoas têm pouco conhecimento de saber que tem direito e procuram as agências da Caixa, às vezes o próprio funcionário também nem sabe que aquilo pode acontecer, porque muitas vezes nunca é procurado para o resgate. Bom, aí além disso a gente tem a rescisão consensual. Aqui a questão do FGTS foi modificado, né, agora pelas legislações que modificaram a parte trabalhista. Então foi criado uma forma de rescisão consensual. Também algumas pessoas ainda não sabem dela. Então nessa forma de rescisão há um acordo em que a empresa faz uma situação diferente. Ela não é a demissão, que ela teria que pagar 40% mais os 10%, e também não é a situação do FGTS prendido lá, sem direito à multa, tudo mais, no caso da pessoa pedir demissão. Então é um meio termo que foi criado, é muito interessante, é uma das poucas coisas realmente da reforma trabalhista que criou bom para o empregado.
E para o empregador também, porque resolveu uma situação para evitar deixar certos ruídos. Então aí nesse artigo 484A, o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo. Aí ele fala que na verdade alguns valores serão pela metade, o que corresponde à indenização sobre o saldo do FGTS prevista no artigo lá, que é a história da questão dos 40%, ele faz jus a 20% do saldo do FGTS. É interessante entender que esse saldo dessas contas de rescisão é o saldo do que a própria empresa depositou, não é o saldo acumulado. Se a pessoa já tiver saldo em outras empresas, cada empresa, a Caixa Econômica, lá como gestora, controla os valores saldos separados. Tem até um app interessante que você pode instalar no celular e saber, faz a senha e tudo mais, e sabe o saldo lá por empresa, o que tem. Inclusive serve até para acompanhar. É bom, como fiscalizador, você deve acompanhar isso. Não deve acompanhar não só a questão do INSS, a contribuição, como também, que lá também você pode tirar o extrato de contribuição pelo site, e também pelo meu INSS, que são apps que tem lá disponíveis para todo mundo, para todos nós. E aí tem o app do INSS que você pode e deve acompanhar, se a empresa de repente pode não estar recolhendo. E aí, no caso, o FGTS também tem um appzinho para acompanhar o FGTS. O FGTS, o saldo de todas as empresas, inclusive se tiver zerado, aparece lá o valor zero nas empresas que você trabalhou e que não teve o FGTS. O artigo 1º aí, a extinção do contrato previsto no caput. Este artigo permite a movimentação do FGTS limitado a 80%. No caso, a indenização de 40% cai para 20% e a liberação do FGTS, que seria zero, né, no caso de um pedido de demissão, no acordo ela pode liberar até 80%. Também tem o adicional de 10%, né, além dos 40% que vai para o empregado. Foi criado o adicional pela Lei Complementar 110 de 2001. De lá para cá vem sido bastante questionado. Muitas empresas têm liminares já impedindo dela ter a obrigação de pagar e entrar no cadastro negativo. Mas ainda não foi finalizado isso. Muitas empresas estão ganhando liminar, estão ganhando causas, mas só vale para as empresas que entraram. Então o governo resiste, né, como todos os governos que entraram, inclusive o atual, resiste a tirar esse adicional de 10%, que é uma contribuição que vai direto para o fundão lá do governo, não vai para o fundo do FGTS. Base de cálculo é a remuneração. Todas as remunerações que o empregado recebe comporá a base de cálculo. Nos contra-cheques tem a base de cálculo do INSS, tem a base de cálculo do Imposto de Renda e tem a base de cálculo do FGTS. Alíquota do empregado, a gente já viu, né, que, aliás, a alíquota do empregado é 8%. No caso, o empregado não desconta, né? A empresa simplesmente recolhe. E tem do menor aprendiz, que foi também criado, né? Além depois de um certo tempo, passou a ser 12%. O vencimento é dia 7 do mês seguinte ou dia útil anterior. Presta atenção que do dia 7 cai no sábado ou no domingo, o vencimento volta para sexta-feira anterior e não posterior. Muita atenção nesse detalhe aqui. Bom, a gente acabou aqui a parte do INSS, FGTS. É interessante que quem tem alguma dúvida em relação à folha de pagamento, em relação ao recolhimento, em relação ao cálculo, pode colocar o questionamento. A gente está aqui disponível para responder a qualquer momento que se apareça lá o e-mail com o questionamento, com o comentário de perguntas. Agradecemos quem colocar alguma observação, alguma orientação de que precise para complementar a sua vida, que não temos falado ainda. Compartilhe com os amigos. Nós estamos no Instagram como Informação Fiscal, no LinkedIn com o meu próprio nome, Divandro Galvão, e no Twitter como Divandro G. Muito obrigado. Também estamos no Facebook lá como Divandro. Então, muito obrigado a quem está assistindo. Curtam, compartilhem. Isso é muito bom para a informação para pessoas que não têm conhecimento. Apesar de ser um assunto aparentemente chato, faz parte do dia a dia. Muitas vezes, por a gente não saber, a gente peca. Entendeu? Então, como no caso acontece do ganho de capital, muitas pessoas com venda e compra de imóvel
desconhecem a questão de ganho de capital e podem ser pegas pelo fisco como sendo uma suposta sonegação e vai ser questionado, obrigado a pagar com multa e juro uma coisa que ele supostamente nem sabia que existia. Então é um assunto chato aparentemente, mas é um assunto do que cabe no nosso dia a dia. Qualquer caso a gente vê que a parte do FGTS como do INSS interessa para o empregador e interessa para o empregado, certo? Vamos nos orientar, vamos tomar conhecimento, que isso é bom para a mente da gente. Muito obrigado e até a próxima.